Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa primeira aula do Microsoft Word. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro e nessa aula vocês vão estar aprendendo um pouco sobre essa ferramenta, onde ela pode ser utilizada e quais algumas das suas funções. Então vamos lá. O Microsoft Word é um processador de texto, tá? Produzido aí pela Microsoft. Ele foi criado por Hearst para computadores da IBM, tá? Com o sistema operacional DOS em 1983. Mais tarde foram criadas versões para Apple Macintosh em 1984 e Unix e Microsoft Windows em 1989. Faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office, né, que é escritórios. As suas versões antigas do Microsoft Word utilizam as extensões .doc. O que é essas extensões? Quando a gente escreve o nosso documento e clica em salvar, todo arquivo dentro do Windows ele tem uma extensão, tá? Ele tem uma extensão. Então ele vai ter o nome ponto alguma coisa, tá? Esse alguma coisa do Word, antigamente, tá? Ele é das versões mais antigas, ele salva .doc. Então, se eu coloco lá um exemplo, tcc.doc. .doc é a extensão desse Word mais antigo, tá? Já nas versões mais novas, eles utilizam a versão docx, tá? Então, dentro dessas versões mais novas, eu consigo abrir o docx e eu consigo abrir o .doc. Porém, nas versões mais antigas, se você tem uma versão mais antiga, você consegue abrir o .doc, mas não consegue abrir o doc. O .docx, tá? Então, isso tem que ficar muito atento. Às vezes, quando eu vou salvar um documento no meu trabalho ou na minha estação onde eu vou estar trabalhando aí, né, minha estação de computador, e levo às vezes para casa ou para um outro computador e salvo ele como docx. Tá? Eu chego nesse novo computador e lá tem uma versão mais antiga do Word. O que vai acontecer? Ele não vai abrir. Tá? Como resolvo esse problema? Esse problema eu tenho que abrir esse documento numa versão mais nova e pedir para ele salvar com uma versão antiga. A gente vai ver isso posteriormente, tá bom? O Microsoft Word pode ser usado para produzir trabalhos escolares, tá? Textos acadêmicos, onde vai ser bastante o nosso foco aqui. Tá? Então vocês vão estar utilizando bastante para isso, com recursos aí, comparáveis a outros editores de textos modernos. Tá? Então, no nosso mercado, não existe só o Microsoft Word, porém ele é o mais utilizado. Tá? Suporta também adição e edição básica de imagens, tá? Formatação de textos. E essa breve explicação eu tirei lá do site do wikipedia.org, tá bom? Então, só dando uma referência aí sobre o texto aqui que foi falado, da onde foi tirado. Então, como que eu faço aí para abrir o Word? Eu vou sempre ali no botão embaixo, iniciar, tá? Ou ele tem uma bolinha do Windows, ou está escrito iniciar se for umas versões mais antigas. E procuro por Microsoft Word. Aqui está a minha versão do Microsoft Word, tá? Ele é o Microsoft Word na sua versão 2016, tá? 2016. Às vezes você pode estar numa versão mais antiga e às vezes você pode estar em uma versão mais atualizada. Então, eu abrindo aqui a minha ferramenta, né, do Microsoft Word, eu tenho alguns controles. Quais são eles? Aqui em cima, página iniciar, que eu volto para essa página aqui. Tem o botão novo,
tá? Que eu tenho a opção aqui de abrir um novo arquivo. Aqui embaixo eu tenho alguns modelos prontos, tá? Depois aí daqui a pouco eu abro um para vocês darem aí uma olhada. E aqui eu posso abrir um documento, tá? Aqui eu posso abrir um documento. Onde vai estar esse documento? Ele pode estar no Drive da Microsoft, né? Ele pode estar aqui no meu e-mail, tá? Ele pode estar nesse PC, ou eu posso adicionar um local na web, ou eu não sei onde ele está aqui, eu vou procurar, tá? Eu vou procurar. Aí ele vai abrir essa telinha aqui e ele vai estar, eu vou estar localizando esse arquivo. Bom, aqui, já aproveitando essa janela aberta, eu posso ver aqui, está escrito prova1.docx. Aqui eu tenho a extensão desse arquivo. Eu sei que ele é de um Word mais novo, né? Dessa ferramenta mais nova. Então, aqui eu não vou abrir, eu vou abrir um novo. Então, essa é a minha tela inicial, né? Aqui eu tenho alguns modelos. Eu posso clicar aqui no modelo e pedir para ele criar, né? Ó, currículo cinza e azul, um modelo, né? Ele trouxe aqui para mim o modelo aqui, e aqui eu só vou apagando e vou colocando o meu texto. Ele já tem a formatação já pré-definida. Esse aqui é um modelo do Microsoft Word em referente à parte de currículo, tá? Não vou salvar aqui, vou deixar ele fechado para abrir uma nova em branco. Então, nesse caso aqui eu vou estar abrindo um documento em branco, porque eu não quero ele com nenhum modelo, né? Eu quero uma página totalmente em branco. Então aqui é minha página em branco, tá? Então aqui eu tenho algumas ferramentas que eu vou estar passando para vocês. Então qual que é a primeira aqui? Eu tenho as minhas guias aqui, ó, tá? Cada guia dessa ela tem alguma ferramenta aqui para me ajudar na formatação daquilo que eu desejar. Aqui eu tenho em arquivos, né? Eu clico aqui em arquivos, eu posso abrir um novo arquivo, abrir informações, salvar como? Como que eu vou salvar? Vou procurar aqui, né? E aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Modelo Word 97 a 2003, tá? Ele vai salvar nessa extensão .dot. Modelo 97 a 2003.doc, tá? Documento Word, asterisco quer dizer que é todos, tá? .docx. Eu posso salvar esse documento como gerar um PDF, tá? Como um HTML. O que é o HTML? Uma página de internet, né? Eu posso gerar um arquivo de texto, XML, outras terminações que tem aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui eu não vou salvar, eu vou tirar, né? Eu tenho a opção de imprimir esse documento. Como que eu vou imprimir esse documento? Eu vou clicar aqui na quantidade de cópias. Eu vou colocar aqui qual é a impressora que eu quero. Nesse caso aqui é a minha impressora que está ligada na rede. A quantidade, né, que eu vou imprimir todas as páginas, uma página atual. Eu vou estar selecionando aqui. E aqui eu coloco algumas configurações de impressão, tá? Que a gente pode ver isso aí futuramente. Eu posso compartilhar esse documento com pessoas, através de e-mail, apresentação online, tá? Postar no blog, salvar na nuvem, né? Aquilo que eu falei lá para vocês na primeira aula. Eu tenho um drive na web, eu vou salvar esse documento lá naquele drive na web, ele não está salvo aqui no meu computador, tá? Então isso ele está salvando lá na nuvem. Eu posso exportar esse arquivo, eu posso transformar esse arquivo, ele vai me dar uma opção aqui,
né? Tá me dando uma opção aqui, ele está carregando, tá? E aqui eu fecho essa página, tá bom? Então vamos voltar lá. Então essa primeira guia aqui que eu vou estar mostrando para vocês é a página inicial, e aqui tem alguns itens que eu acho muito importante e que vocês vão estar utilizando bastante, tá? Eu vou estar pegando aqui o texto que foi lido no início, vou estar colocando aqui, tá? Eu vou dar uma ajeitada nele aqui, que eu dei uma quebrada para não aparecer. Então tá aí, tá? Então o texto está aqui. Então deixa eu ver aqui como... Bom, depois eu vejo aí como que está a quebra de linha dele. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa primeira ferramenta. Então, ó, na hora que eu seleciono, ou antes mesmo de escrever, né, eu vou selecionar aqui. Aqui eu selecionei essa palavra dando 2 cliques. Tá? E aqui eu escolho a fonte. Qual é a fonte? Arial, Times New Roman, tá? E outras fontes a mais que eu tenho aqui instalada no meu notebook. Eduardo, eu preciso de uma fonte e ela não está aparecendo aqui. Como que eu faço? Na próxima aula eu mostro para vocês como que vocês acrescentam uma fonte nova aqui, tá? Que é só adicionar lá na pasta dentro do Windows. Aí eu mostro certinho o caminho para vocês. Então, ó, escolhi aqui uma fonte. O Word eu quero colocar uma outra fonte, Times New Roman. Aqui eu quero colocar o restante, por exemplo, em Arial, que é a fonte uma das mais usadas dentro do Word, tá bom? Então, ó, o primeiro item aqui eu seleciono o texto, tá? Seleciono o texto e clico na minha fonte e vou escolhendo qual é a fonte que eu quero. O segundo item, eu vou mostrando qual é o tamanho da minha fonte. Ah, Eduardo não está aqui, como que eu faço? Então aqui eu posso digitar, tá? Ó, olha o tamanho que ela ficou. Voltou para menorzinho novamente. O nosso padrão sempre é o tamanho 12, tá bom? Sempre é o tamanho 12. Aqui, ó, esse item aqui é só colocar o mouse em cima, ele vai estar mostrando alguns tooltips. O que é tooltips? É essa caixinha que está mostrando aqui. Tá? Ele fala ali, ó, fonte, né, que é o nome dessa caixinha, né? Qual é a tecla de atalho dela, que é o Ctrl Shift F, né? E ele coloca uma breve descrição aí, ó, selecione uma nova fonte para o seu texto, né? Ó, o tamanho da fonte, Ctrl Shift P, são as teclas de atalho. Mudar o tamanho do texto. A outra, aumentar o tamanho da fonte. Oh, mas aqui também não é aumentar? Sim, mas se eu clicar aqui, ó, olha o que ele vai fazendo, ó. Ele vai aumentando. E aqui, ele vai diminuindo. Tá bom? E aqui, o que ele faz? Eu clicando aqui, ele fala, ó, primeira letra da frase maiúscula. Então, aqui, vamos colocar aqui o O minúsculo, né, para fazer o nosso teste. Vou selecionar o texto aqui. E aqui a primeira letra da frase maiúscula. Cliquei, pronto. Ah, eu preciso pagar aqui o O, né? Ele tá minúsculo. Eu preciso vir aqui, né, apertar o Shift O para escrever maiúsculo? Não, tá? Eu venho aqui e tem essa função. Primeira frase, letra da frase em maiúsculo. A segunda, minúsculo. Tudo, tá? Ó, ele vai colocar tudo minúsculo. A terceira opção, tudo maiúsculo. Ó, selecionei, ele colocou em caixa alta, tá? Colocar cada palavra em maiúscula. Opa, cada uma. Olha lá. O, M, W,
é 1, tá? Então ele faz essa seleção. Alternar maiúscula e minúscula. Então ele faz aí, né, essa alternação. Então essa segunda opção que eu uso bastante, tá, gente? Quando eu quero às vezes deixar tudo maiúsculo, né? Tudo minúsculo, né? E a primeira letra maiúscula. Eu não preciso apagar o texto e reescrever esse texto. Vamos dizer que eu quero aqui, eu estou fazendo um título de um TCC. E o título ele fala que todas as primeiras, né, letras são maiúsculas. Então eu venho aqui e coloquei em maiúsculo. Esse aqui não é. Aí eu posso vir aqui, ó, minúsculo. Tá? Esse aqui, minúsculo. Tá? E vou alterando. Tudo bem? Então, aqui eu tenho essas formatações. Eu não quero essa formatação. E aí, né? Vamos colocar aqui algumas formatações. Aqui eu vou apagar a formatação. Ele limpou o texto para mim. O texto está limpo, ele não tem fonte nenhuma. Ele volta naquela fonte, naquela configuração original daqui. Tá? Então aqui, ó, esse A com essa borrachinha aqui, ele vai limpar toda a formatação do seu texto. Quando eu preciso limpar a formatação, eu faço isso. Tá? Eu faço, às vezes, quando eu pego, né, alguns trabalhos acadêmicos, eu quero fazer uma citação, li no artigo, né, em algum lugar, e eu faço uma citação direta, né, aquela que você pega o texto, né, você pega o texto e traz para dentro do seu trabalho, né, citando o autor, eu tenho o costume de, né, não ficar limpando aqui pelo Word. Eu jogo num bloco de notas, tá? Eu pego aqui, ó, eu copio o texto, venho aqui e jogo num bloco de notas. Aqui eu sei que é texto puro. Aí não tem formatação, não tem nada. Aí eu copio ele aqui e jogo para o Word. Eu tenho esse costume de fazer isso, tá? É um costume meu. Mas aqui também você faz essa limpeza da formatação, tá? Mas às vezes quando você traz alguma coisa da internet, ele vem com tabelas, com figuras, com várias coisas que não deveria estar ali, né? Então aí você limpa essa formatação no bloco de notas e joga para cá. Tá? A segunda opção aqui, né, a segunda linha, eu quero transformar esse texto aqui, tá, em negrito. O que é negrito? Ele vai deixar mais escuro o texto, ó. Deixei o texto mais escuro. Esse outro, né, essa outra opção aqui, ele vai deixar o texto em itálico, né, ó, e dar uma deitada no texto. Quando eu devo usar o itálico, né? Por exemplo, no trabalho acadêmico, o itálico, quando você tem uma palavra estrangeira, você coloca ela em itálico. Tá? Então eu vou dando essas dicas aí sobre vocês vão estar utilizando lá no último semestre ou no último ano do curso. Tá? Aqui, qual que é a outra opção? Né? Vou selecionar esse texto de baixo aqui. É o sublinhado. O que ele faz? Ele coloca um risco. Né? Ele coloca um risco. Eduardo, eu estou vendo aqui que tem um risquinho vermelho. O que é esse risquinho vermelho? O Microsoft Word não reconhece o Rich aqui como português. Ele fala assim, ó, essas duas palavrinhas aqui, ele não está no meu dicionário de português, né? Então, eu posso vir aqui, né, ó, tentar traduzir ele, né, ou colocar aqui na ortografia, né? Ele não reconhece que ele está lá no meu dicionário. E aí eu posso vir aqui. Ele vai dar algumas opções. Por quê? Ele pode estar reconhecendo, ó, essa palavra não está aqui no meu dicionário do português. Ou a sua palavra está errada, ou a sua palavra é estrangeira. Né? É uma palavra em inglês ou espanhol. Ele vai falar assim, ó, você não vai conseguir. Né? Então aqui ele me dá algumas alternativas, algumas dicas de correção. Né? Vamos colocar aqui processador, né? Com S. Olha lá. A partir do momento que eu escrevi processador, né, com S, eu clico com o botão direito, né, eu venho aqui em ortografia, processador ou processadora, né, ele me dá aqui as duas opções. Então,
quando eu clico aqui, ó, vamos voltar aqui, né? Ó, clico o botão direito, ortografia, processador. Dou um clique aqui em cima, ele vai corrigir para mim, tá bom? Então, aqui só para vocês saberem, ou ele é uma palavra, né, estrangeira, ou a palavra está escrita errada. A Eduardo eu vi lá no começo que tinha um risquinho azul. Vamos ver se ele vai fácil de formar aqui. Olha lá. Tá? O que é esse risco aqui? Esse risco está indicando para mim, ó, gramática, né? Ó, é um processador. mas aqui também está escrito um processador. E aí? O que é? Mas aqui em cima ele está falando, ó, remova um dos espaços entre as palavras. Só a sua palavra aqui, ó, ela está com mais de um espaço. Então vou tirar, tá? Clico o botão lá, a mesma coisa de corrigir palavra, ele tira para mim o espaço que tem adicional. Bom, vamos terminar aqui a nossa ferramenta aqui, né? Essa abinha aqui. Então aqui eu tenho, tá, o taxado. O que é o taxado? O taxado é quando ele risca o texto para mim. O texto foi taxado, tá? Foi removido ali. O que é isso aqui, né? Subscrito e sobrescrito. Vamos dizer aqui, ó, foram. Aí eu quero colocar aqui um 2 lá em cima, tá? Ó, lá em cima. Aí eu clico aqui, olha lá o 2, foi lá para cima, tá? Eu quero colocar ele aqui, ó, ele foi lá para baixo, tá? Então eu clico aqui, ele vai voltar. Aqui eu vou subir, né? Então vamos dizer que eu tenho que falar aqui, ó, né? Colocar o 2 ou 1 ou 3, né? Olha lá, né? Vou escrever um texto. Ele escreve dessa forma, tá? Então aqui é o subscrito e aqui o sobrescrito, tudo bem? E essa é outra aqui, efeitos de textos, tá? E tipografia. Então vamos lá, vamos testar ele aqui, ó. Então ele me dá várias, então vamos pegar aqui o de baixo aqui para a gente conseguir enxergar. Tá, ó, olha lá. Então nesse caso aqui ele está colocando alguns efeitos já na letra, tá? Alguns efeitos na letra aqui. Eu clicando, a letra assume isso aí. E esse outro aqui, né? Cor do realce do texto. Vamos dizer que eu quero fazer, tá? Deixar em amarelo. Amarelo, verde, tá? Eu clicando aqui nessa setinha, ó, eu trago as cores. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Tá? Ó. Vermelho. Mas eu não quero. Eu venho aqui, clico, tá vendo que ele ficou selecionado. Ó, ele vai ficar esse ícone diferente e aqui eu vou selecionando o que eu quero, ó. Soltei e fica vermelho, tá? Eu venho aqui, clico no verde, ele tá já selecionado, ó. Venho aqui, soltei, ele fica verde, tá bom? E aqui é o fundo, a gente está trabalhando com fundo, né? Eu clico aqui de volta para tirar a seleção, né? Porque senão ele vai continuar pintando. E aqui é a cor da letra, né? Ó, seleciono a letra, o texto, e aqui eu coloco a cor que eu achar que eu devo colocar, né? Então, vou colocar verde aí. É a mesma coisa? Mesma coisa, tá? Um pinta a letra e o outro pinta o fundo. Mas e aí, Eduardo, como que eu faço aqui? Né, ó, eu selecionei aqui, tem essa caixinha aqui também que ela aparece, tá? E aqui eu consigo também ter uma formatação rápida, tá? Alguma formatação rápida aqui. Tem até itens aqui que a gente não conversou ainda hoje, tá? Que a gente não apresentei ainda para vocês. Então vamos lá. Uma outra opção aqui, ó, eu posso selecionar esse texto e clicar nessa caixinha aqui, ó. E aqui vai ter também essa caixinha aqui na minha opção aqui, uma outra opção, ó. Aí a fonte 48, é itálico. Vamos colocar aqui, não sei que fonte que é essa, deixa eu pegar aqui, é uma diferente aqui. Ele é o taxado.
taxado duplo, né? Sobrescrito, tá tudo aqui, ó. Todas as opções aqui em cima tá aqui também, tá? Então, se eu clicar nessa caixinha aqui, eu consigo fazer essas configurações também, essas formatações, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu passei para vocês essas opções aqui na parte de fontes e a próxima aula eu estarei passando para vocês a parte dos parágrafos, tá? Então a gente vai estar passando aqui a parte dos parágrafos, os estilos, né? Outras ferramentas a mais aqui que eu vou estar gravando para vocês e tá deixando aí para vocês estarem assistindo. A gente vai abordar aqui toda essa régua aqui para a gente conhecer bem esses itens, tá bom? Principalmente pelo menos os principais, né? A gente vai estar pelo menos os principais aqui, a gente vai estar abordando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem no meu e-mail ou lá no chat da ferramenta do Teams, tá bom? Abraço, fico com Deus, até a próxima.